Bom, a Helena já falou tudo, eu não tenho nada a dizer. Eu vou pegar um ponto apenas, porque eu acho que é um ponto central e que surgiu da pergunta do nosso querido reitor da Universidade, eterno reitor da Universidade da República, o amigo querido Rodrigo Arocena, que ele tocou o ponto central, a questão do politics, né? E que foi muito bem respondida e debatida na mesa anterior. Mas aí eu transponho para um dos excelentes, fantásticos slides da apresentação do Sérgio, que eu vou dizer em público, se permitir, alguns deles eu vou usar, né, se você permite, citando a fonte, evidentemente, né? Mas aquele que talvez mais marcou vários de nós foi aquele quadro seu da divisão da política. Como é difícil, né, tendo a sua experiência, foi isso, a da Gabriela também, de você fazer política em nível federal com esse quadro político partidário que a gente tem e a necessidade que você tem para a sustentação de qualquer governo, passado, presente e futuro, se essas coisas não mudarem, para viabilizar essas ações, né? E quando você estava mostrando aquilo no debate, eu lembrei de algumas coisas que a gente fez na Rede CIRT. Eu lembrei que um projeto que a gente fez, acho que há uns 10 anos atrás, a gente foi instado pelo SEBRAE, de uma forma muito boa, pelo menos para nós que aprendemos muito, vocês escreveram essas coisas, né? Voltem lá e discutam com os russos, como dizemos aqui. Vamos apresentar as propostas de política com os russos. No teu caso, a gente foi Helena até, não pude ir, que foi com você até Jaraguá, né, para as confecções, né? O Marco aqui, nós fizemos uma viagem fantástica pelo interior do estado do Rio e fomos até Santo Antônio de Padua, que o Arlindo conhece muito bem, né? E ficamos um dia lá, né, com a gente, né, com as pessoas, com a economia e a política real debatendo, né? E nessas voltas a gente viu muito problema, muito insucesso. Mas teve um caso, né? Infelizmente o Jair não está aqui, que fomos eu e Helena, a gente saiu de Fortaleza e fomos para o meio do sertão. Cristina estava lá. O que estava nesse momento? Marcelo estava lá. Quixadá, Xeramubim, numa van. Né? Foi uma viagem fantástica para mim, porque eu conheci o interior do Ceará, eu nunca tinha ido. Eu vi que o sertão cearense, né, é muito mais rico também do que muita coisa que se coloca, da mesma forma que o Vale do Jequitinhonha. E a gente chega lá, era um arranjo, uma APL de ovino, caprino, cultura. Né? E foi feito, e o APL, né, não termina, né, como a gente sabe, por isso que L é tão idiota, né? Também, ele não termina quando a fronteira do município acaba e onde o Estado acaba, a vida real é diferente. A gente fez com os atores todos, produtores, policymakers dos dois municípios. Era eu não me lembro qual, mas um dos dois, Quixadá, era a prefeitura do PT, né? E Quixeramobim, ou vice-versa, era do PSDB. Tá? Então estava todo mundo ali, o gerente do banco, né? E o pau cantou por 2 dias, entende? Mas o pau cantou e no fundo, só tinha um grande inimigo comum, né? No plano político, houve um acerto, entende? Quer dizer, as pessoas no mundo real vivem a realidade. O inimigo comum era o gerente do Banco do Brasil, né? O gerente do Banco do Brasil tomou cacete de todo mundo, né? Houve críticas com relação à Embrapa, houve crítica que estava lá também, ao governo estadual, não tinha ninguém do governo federal, né? E os dois governos municipais se entendendo, entende? Se entendendo, porque de baixo para cima, o bode e a cabra não está em Quixadá para ter uma política, e em Quixeramobim tem uma outra, entende? Se estiver diferente, vai dar briga entre os bodes e as cabras ali. Então, no plano real, né, esse problema, ele não digo que ele não exista, mas ele é minimizado, né? E é por isso que talvez a gente tenha que pensar que, mais uma vez, reforçar a ideia de que, como vários de vocês falaram aqui, a gente tem que olhar para essa realidade de transformação e ver que muito empoderamento aconteceu. Até a gente podia passar dias e dias com casos
No Paraná a gente viu coisas fantásticas ali também, um encontro que foi feito ali, aí, diferente com o governo estadual e o paranaense, como diz a Gina Paladino, esposa do Passo, né, que é paranaense, fala paranaense, não tem jeito, ele é cartesiano, tem que estar numa caixinha, se não tiver, não sei o quê, não funciona. Aí eles fizeram um programa de APL ali que só contemplava o que tinha o QL, não sei o quê e tal, etc. Chamaram uma reunião geral, aí veio uma turma do interior lá, metal mecânica, não sei de onde, que fazia panela de alumínio, entende? Vieram 5 ou 6 microempresários irritadíssimos com o governo porque eles não eram APL, entende? Eu sou, entende? Não tem o QL, que se dane, mas nós somos, entende? Bateu panela, né? No bom sentido. Isso há mais de 10 anos atrás. Né? Então, de baixo para cima, essa coisa está acontecendo. Né? O último exemplo que eu vou dar, a Gabi falou de várias experiências que estão acontecendo em favelas aqui no Rio. Para quem passa aqui na praia de Botafogo do Flamengo, fica achando que você está na Zona Sul Maravilha ali, né? Os prédios altos, bonitos. Se você, para quem mora no Rio, ou é carioca nato ou adotado como eu, que às vezes vê o trânsito, pega um caminho estranho, você pode vir por dentro. Né? Se você for por dentro, você vê que atrás daqueles prédios fantásticos, você tem uma comunidade, que é do Morro Azul, se eu não estou equivocado, fortíssima. Né? Por dentro você vê. É entre Flamengo e Botafogo. Né? Na véspera desse seminário, eu estava saindo, as últimas arrumações, a Eliane falou, olha, o professor X, nossa, quer falar urgente com você. Eu falei, pô, estou indo embora, está muito... Não, 2, 3 minutos. Aí vem um colega professor nosso do Instituto, eu não vou dar o nome público aqui, é dos poucos que tem o olhar no social, dizendo, olha, eu estou fazendo um trabalho, não remunerado, um trabalho de extensão pessoal nos APLs aqui do Morro Azul, entende? Que legal, vamos ter um seminário. Não sei se vai ter tempo de eu ir, não sei o quê, mas ali tem gastronomia, tem não sei o quê, tem isso e aquilo. O que você quer? Você tem um livro desse de vocês? Eu falei, tenho vários aqui. Não, me dá um livro, porque eu estou conversando com os caras, eles querem entender mais essa coisa do APL. Me arruma um livro que eles fizeram aí. Eu falei, tem um à mão, peguei o de políticas, que foi um desses últimos. Depois do seminário, você vem aqui que a gente enche uma biblioteca para você levar para a turma ali, entende? Então, é um professor, né, dos muito bons que a gente tem, que tem a consciência social, que está fazendo um trabalho na base e que está utilizando essas coisas que a gente está fazendo aqui. Então, essas coisas, eu saí de lá da conversa com ele e falei, bom, ganhei o dia, entende? Eu estava achando que ele ia me perturbar e ele me lavou a alma. Né? E acho que é isso que, de uma certa maneira, nos deixa um pouco animados, de que essa realidade... de uma certa maneira, não sabemos porquê, ela encontrou no Brasil inteiro algum tipo de identificação com alguma coisa que a gente discute aqui. Da onça, que a gente... Né? Porque a onça existe mesmo. Né? A onça não é uma figura, né, como o Israel falou ali, numa curva, não sei das quantas. A onça é real, ela está ali, e a onça está brigando. Um dos primeiros seminários feitos na Unicamp, acho que em 2000, que eu participei sobre essa temática, né, desenvolvimento territorial, inovação, e a gente estava falando do período triste do final do governo Fernando Henrique Cardoso. Né? Eu me lembro muito bem que na plateia tinha um sujeito que não era um acadêmico, não conhecia, tinha vários, mas um deles levanta a mão, depois que todos nós, economistas da indústria, falamos um monte de asneiras junto com algumas coisas talvez interessantes, ele levanta a mão e fala assim, olha, eu sou, não me lembro o município qual, eu sou de tal município, entende? Né? Seus economistas ficam falando, ficam dizendo que tem não sei quantos milhões de desempregados no país, e São Paulo perdeu não sei quantos milhões de emprego, mas da onde eu venho, cada emprego perdido tem nome. Tem nome e tem relações, né? Então, para nós, é uma questão de sobrevivência. Aí fez um discurso que eu queria enfiar a minha viola do Arlindo no saco e ir embora, porque ele falou tudo. Né? E, por acaso, esse é um caso de uma transformação fantástica que foi feita
através de uma articulação como essa. Quer dizer, era um APL que era de metal mecânica que vendia para a indústria automobilística do ABC. Né? Com a abertura dos anos 90, os caras ficaram sem emprego, sem nada. Os empresários perderam as empresas e as pessoas ficaram sem emprego e todas elas tinham relações sociais. E os caras começaram a fazer alguma coisa que na terceira Itália, que é tão conhecida, se faz, talvez há centenas de anos, só que lá numa cantina bebendo vinho. Os caras faziam um churrasquinho no fim de semana, né, e começaram a discutir o que fazer. O que tem aqui para a gente fazer? Tinha uma Aracruz dessa da vida, os caras vamos fazer móveis de madeira. E virou um APL, em 5, 6 anos, uma estratégia fantástica de transformação. Quer dizer, a realidade impõe isso, e a gente tem alguns meios, hoje em dia, ligados à internet e às tecnologias de base eletrônica, que facilitam um pouco esses processos de capacitação. Em todos os estudos que a Rede CIS fez, só teve 2 coisas que são comuns. O resto é específico. Não dá para o policymaker se preocupar em colocar em QRs. Só tem 2 coisas que são comuns a todos. Todos. Desde aviões em São José dos Campos até o mais rudimentar que a gente possa imaginar. Eu não gosto desse termo, mas, enfim, é o menos desestruturado, ou mais desestruturado em qualquer região do país. Era banco, né, financiamento. Então, a gente só via caso de gente que precisava pegar dinheiro. Como é que era o funding? Primeiro, acumulação primitiva, se tivesse. Segundo, o entorno mais próximo, parentes, irmãos. Terceiro, amigos. Se não desse certo nesses 3, o cara não ia no banco, não. Ele ia no agiota, porque o agiota tratava ele melhor do que o banco. Então, a questão das finanças é fundamental. Né? A questão de moeda local, de sair desse círculo financeiro é fundamental. E o outro, capacitação, de todos os tipos que se possa imaginar. Não é só quer dizer, o Estado provê as condições mínimas para a capacitação, que vão desde universidades, escolas técnicas, até a infraestrutura, modais de transporte, como a gente discutiu aqui, em nível federal, é que é o fundamental. Lá embaixo é empoderamento e você tentar de baixo para cima e usar tudo que possa ser possível. Eu não ia falar muito pouco, mas não consigo falar algumas coisas, mesmo que repetindo o que vocês tão brilhantemente fizeram esses dias todos. Né?